Olá, gente amiga, mais um momento do clamor. Que bênção poder estar aqui com você, entrando no seu lar, na sua casa, participando desse finalzinho do dia. E é domingão hoje, né? Terminando o nosso domingo, entrando para uma segunda-feira, a gente poder ter um tempo de oração, ter um tempo de mesa aqui nesse finalzinho de noite. Tivemos um culto extremamente abençoado aqui hoje em Andradina. E eu tenho certeza que você aí na sua casa, você aí nesse lugar que você está agora, você também vai ser amplamente abençoado. Nesse primeiro momento, quero te fazer dois pedidos. Se você não é inscrito aqui no canal, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E o segundo pedido, pega o link do Momento do Clamor e manda para aquela pessoa que você tem certeza que está precisando desse momento de oração, desse momento de intercessão, desse momento de clamor. E aí nós vamos clamar a Deus juntamente com essa pessoa, clamar a Deus juntamente com você. Vamos unir a nossa fé. Eu daqui, você daí, nós juntos, unindo a nossa fé, intercedendo, orando, clamando a Deus. Irmãos, temos recebido muitos já resultados dessas orações, desse momento do clamor. Tem abençoado tantas vidas, tantas famílias. E eu gostaria muito que você testemunhasse para nós. Deixa aqui nos comentários o seu testemunho. Pastor, olha, eu recebi tal bênção. Pastor, nós oramos tal dia e eu recebi tal bênção. Vai ser um prazer para nós abençoar a sua vida e ler aqui, falar aqui dos seus comentários, ok? Do seu testemunho. Quero compartilhar com você uma palavra bem breve, mas muito intencional. Hoje de manhã no culto eu falei sobre Onésimo, um escravo que está ali registrado na carta que Paulo escreve a Filemon. Ali conta a história de um homem, né, desse escravo, que ele vai para a cadeia e ele se converte ali através da pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava recomendando agora a Filemon que recebesse Onésimo, e agora não mais como um escravo, não na condição de escravo, mas na condição de filho. E a aplicação que eu fiz é que a maioria de nós transicionamos desse lugar de escravidão para um lugar de filiação. E quem sabe agora aqui no final do dia, nesse final de noite, nós estamos aqui falando sobre essa palavra e você está se identificando. Eu estava nas drogas, eu era escravo das drogas e hoje eu não sou mais escravo das drogas, eu sou liberto e agora eu sou um filho de Jesus. Eu estava debaixo do império das trevas. Satanás me dominava, Satanás me escravizava e agora eu fui transportado para o reino de Deus, para o reino da luz. Agora eu sou uma nova pessoa. Se eu roubava, agora eu não roubo mais. Agora eu trabalho e com o fruto do meu trabalho eu sirvo pessoas, eu abençoo pessoas. Então quem sabe essa palavra ela está entrando no seu coração, ela está penetrando a sua alma, o seu sistema de crenças e pensamentos e falando algo poderoso. O que me chama a atenção aqui em Filemão capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó: ele antes te foi inútil. Ele antes, no passado, quando era escravo, ele foi inútil para você. Mas agora, porém agora, a ti ele é muito útil, a ti e a mim. O que eu aprendo aqui? Pessoas que no passado foram inúteis, pessoas que no passado deixaram a desejar, cometeram crimes, cometeram pecados, cometeram erros, pessoas que erraram com você, hoje elas podem estar nesse ambiente de conversão e agora sendo útil tanto para você quanto para as pessoas que eles fizeram mal. Então, essa palavra que eu estou compartilhando com você é principalmente para você que está se sentindo descartável, principalmente para você que está se sentindo inútil, principalmente para você que está se sentindo deixado para trás. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus não deixa ninguém para trás. Deus não descarta ninguém. Deus não faz de ninguém uma pessoa inútil. Por mais que uma vez, duas, três, uma vez na tua história, você pode ter parecido ser inútil para alguém. Você pode ter parecido ser inútil para algumas pessoas, mas para Deus você saiba que você nunca foi inútil, você é útil. Em Cristo não há pessoas descartáveis, todos têm um papel no reino de Deus. Você é importante para Deus, você é importante para sua família, você é importante para a empresa que você trabalha, você é importante para o Deus que você serve. Então nós precisamos ter um olhar
atento para as pessoas que estão caídas ao nosso redor. Às vezes nós estamos olhando tão distante, pessoas que estão muito longe. Ah, essa pessoa não é do ciclo da minha família, essa pessoa não é do ciclo da minha vida, essa pessoa não é do ciclo da nossa igreja. Ah, então ela está caída, mas ela está longe. Não, nós precisamos olhar para essas pessoas que estão caídas ao nosso redor, pessoas que estão perto. De repente são os nossos filhos, de repente as nossas filhas, as esposas, os esposos, de repente é um tio, um primo, um sogro, uma sogra, de repente é um amigo e a gente está olhando tanto para fora e está esquecendo de olhar para dentro. Então nós devemos olhar para os caídos, para os rejeitados. Quantas pessoas têm sido excluídas, rejeitadas? Elas carregam dentro de si um preconceito da sociedade. Principalmente, de repente, você participou de um ambiente de cadeia, de prisão, você foi fichado já pela polícia, e aí você sai desse ambiente, você pagou a tua pena, você não deve nada para o Estado, mas as pessoas olham para você como um presidiário, como um ex-presidiário, olham para você e colocam um estigma em você. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que estão nessa situação, mas o Senhor, o nosso Deus, me coloca aqui nessa noite, finalzinho de noite, para dizer para você, ainda que a sociedade te rejeite, ainda que as pessoas te coloquem um estigma de ex-preso, de ex-presidiário, de ex-bandido, ou até mesmo de bandido, elas olham para você como se você não tivesse mudado. Elas olham para você como se você não tivesse sido transformado por Jesus. E aí eu quero usar aqui a palavra do apóstolo Paulo. Ele antes te foi inútil. Na época do teu passado, na época da tua luta, da tua dor, dos teus crimes, mas agora, convertido, porém, a ti e a mim é muito útil. Sabe por quê? Porque quando o evangelho, ele entra no coração de um homem, ele entra no coração de uma mulher, ele entra na família de alguém, esse evangelho genuíno e verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, ele transforma de uma vez por todas as pessoas. Então, qual que é a lição que eu aprendo aqui? Nós devemos sempre ter esse olhar atento. O nosso olhar não pode ser como o olhar das outras pessoas. O nosso olhar, que nascemos de novo, que temos a nova natureza, precisa ser um olhar de Cristo. Cristo vê potencial onde o mundo vê fracasso. Vou repetir. Jesus Cristo, ele vê potencial onde o mundo só enxerga fracasso. E quem sabe nessa noite, o Senhor me coloca aqui nesse momento do clamor para liberar essa palavra para o seu coração. Ele conta com você. Ele te ama. Você não é descartável. Ele não te ama por aquilo que você oferece. Ele te ama por quem você é. Receba essa palavra e vamos orar juntos. Feche os seus olhos, organize aí seu momento de oração. Esse é o nosso momento do clamor. Pai, nós oramos, Senhor, juntamente com esses irmãos e irmãs, que nesse momento unem a fé deles com a nossa fé. E nós queremos, Pai, agradecê-lo. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de sermos seus filhos. Obrigado pela oportunidade de participarmos do teu reino. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de ter o Senhor como nosso Pai, como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas curas que o Senhor já realizou entre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tocado as nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tocado as ovelhas do Senhor que estão debaixo do nosso pastoreio. E tantas, centenas de pessoas que estão se conectando conosco, Senhor, pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo programa do Além do Culto, Senhor, pelo programa aqui do Momento do Clamor, pelos cultos da Igreja Koinonia. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que têm recebido a bênção do Senhor através desse meio de comunicação. Nós oramos agora, Senhor, por esse homem, por essa mulher que está se sentindo abandonado, deixado para trás, Senhor, ferido, foi ferido por pessoas, foi abandonado por pessoas, foi decepcionado por pessoas. Mas, Senhor, nós oramos porque o Senhor não decepciona ninguém. O Senhor não deixa ninguém para trás. O Senhor não deixa ninguém desapercebido. A tua palavra diz que os teus olhos passeiam por toda a terra. E nesse momento, os teus olhos estão contemplando esse homem, estão contemplando essa mulher, estão contemplando esse filho, essa filha, Senhor, que está num desespero. Ela está doida para sair, Senhor, e comprar uma pedra de crack.
Ele está doido para sair, Senhor, e comprar maconha, se prostituir, Senhor, voltar para a velha vida, voltar para a vida dos vícios, dos pecados, abandonar os caminhos do Senhor. Mas esse link chegou agora para essa pessoa, essa oração intercessória chegou agora para essa pessoa e o Senhor entra com providência. E o Senhor entra nesse ambiente, intercepta, Senhor. O Senhor entra nesse ambiente agora, nessa casa. O Senhor entra agora nesse ambiente, Senhor, onde está tudo ruim, o cenário está caótico, Senhor. Os pais não se falam, estão brigados, estão querendo separar, os filhos não se falam, o ambiente é extremamente tóxico, mas o Senhor chegou. E se o Senhor chegou, chega a cura. Se o Senhor chegou, chega a libertação. Se o Senhor chegou, chega a restauração. Se o Senhor chegou, chega a novidade de vida, porque a tua palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar. E nós oramos por transformação. Nós oramos por essa pessoa, Senhor, que precisa romper com esses vícios, precisa romper, Senhor, com essa cadeia que prende, precisa romper, Senhor, com essa falta de perdão, precisa romper, Senhor, com esse ambiente tóxico que ela está vivendo. E na autoridade do nome de Jesus, eu libero essa pessoa agora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu digo: espíritos imundos, largue agora essa pessoa, sai desse ambiente, deixa essa pessoa, saia dela agora, saia dele agora, deixa-os livre para a glória de Deus. Nós oramos, Pai, para que todas essas feridas se tornem cicatrizes. Nós oramos para que todas essas pessoas feridas, machucadas, que se sentem abandonadas e deixadas para trás, sinta agora, Senhor, o teu acolhimento. Sinta agora o teu abraço, Senhor. É como se o Senhor, o Espírito Santo de Deus, abraçasse essa pessoa agora. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada, sinta-se amado, sinta-se amada. Que o próprio Deus, através do Espírito Santo, possa abraçar você aí nesse quarto, possa abraçar você aí nesse sofá, possa contemplar as lágrimas que você está derramando nesse momento do clamor. Eu quero orar juntamente com você, pedindo que o Senhor faça a sua vida ser transformada agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu, Marcos Elias, não tenho de mim mesmo nada para te entregar. Eu não posso com as minhas mãos operar aquilo que precisa ser operado. Mas o Deus de Israel, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que preparou comida para o povo, aquele Deus que, através de Jesus Cristo, libertou cativos, esse mesmo Deus, ele se encontra aqui, através do Espírito Santo. E ele está tocando você agora. E você vai contar o seu testemunho. Você vai dizer às pessoas: o poder de Deus me transformou. O poder de Deus me sarou. O poder de Deus libertou os meus filhos do vício. O poder de Deus, que é o Evangelho, me fez uma nova pessoa. Eu oro agradecendo a Deus por mais esse dia. Nós estamos entrando agora, Senhor, na segunda-feira. Estamos rompendo para um novo dia, para uma nova semana. Nós consagramos, Senhor, o nosso domingo, a nossa primícia, o nosso primeiro dia da semana. E agora entramos no segundo dia da semana, Senhor, que é a nossa segunda-feira. Não diremos segunda-feira brava, não diremos segunda-feira isso ou aquilo. Diremos segunda-feira abençoada. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada empresa, sobre cada denominação, sobre cada homem, sobre cada mulher, Senhor. Em nome de Jesus, essa semana será uma semana de boas notícias. A bênção do Senhor será reverberada sobre cada pessoa que está conectada conosco agora, Pai. Nós te agradecemos. Abençoamos a cada um dos nossos irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê uma semana abençoada. Grava essa palavra no seu coração. No teu passado, você pode até ter tido um estigma. Talvez a sua família olhou para você e disse assim: essa menina não presta. Ela não presta igual a mãe. Ela não presta igual a avó. Esse menino não vai ser nada igual ao pai. Ele vai morrer igual o pai. Ele vai morrer igual o avô. Mas o Senhor, que te adotou, que tornou-se o seu pai de verdade. Porque a Bíblia diz: ainda que os nossos pais nos abandonarem, o Senhor nunca nos abandona. Ele nos acolhe, ele nos recebe. Então esse pai, o nosso Deus que é pai, te acolheu, te recebeu, te adotou, te deu um sobrenome. Então esse pai que te adotou,
e trouxe você para a família dele. Ele está dizendo para você: confie em mim, ande nas minhas veredas, ande na minha palavra. O teu estigma foi lá no passado de alguém inútil, mas você é útil para mim e você é útil para as pessoas ao seu redor. Aprenda a valorizar aquilo que eu coloquei no seu coração, diz o Senhor. Aprenda a valorizar aquilo que eu coloquei dentro de você. O propósito que eu coloquei dentro de você. Eu te protejo por causa do propósito que eu coloquei. Então ande nas minhas veredas, ande na minha palavra, ande naquilo que eu liberei para você. Não importa o que as pessoas estão dizendo. O mundo pode até ver derrota na sua vida, mas eu vejo um caminho excelente. Eu vejo um futuro glorioso. Essa é a palavra de Deus para você nessa segunda-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus dê a direção correta para os seus passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.